Salve, salve, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão, meu amigo. O Vasco aí tentando contratações. Vamos trazer aqui a situação de 3 jogadores aí que estão em negociações com o Vasco. Um deles já está livre no mercado para fechar com o Vasco, é o meia atacante Lanzini. Hoje surgiu a informação lá na imprensa argentina que poderia facilitar a vinda do jogador para o Vasco. Também vamos falar aqui do ataque do Vasco para o jogo contra o Goiás. O Maurício Barbieri deverá mexer novamente no ataque vascaíno. Vamos falar também aqui do reforço contratado do Vasco que chega na próxima semana. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Valeu aí a galera que está se inscrevendo. Falta pouquinho para a gente chegar a 192 mil inscritos. Se inscreve aí. Vamos em busca de 200 mil nesse ano de 2023. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Goiás aí no próximo dia 22, né? Na próxima quinta-feira, na semana que vem. O Vasco vai ter um tempinho aí para trabalhar, para corrigir os erros das últimas rodadas, né? O Vasco vem sendo saco de pancadas no Campeonato Brasileiro, disparada a pior equipe do Brasileirão. Porém, essa pausa a gente espera que seja benéfica para o Vasco ajustar os problemas, né? Principalmente o técnico Maurício Barbieri ajustar a equipe do Vasco, porque é o que o torcedor espera, né? O Vasco não pode perder o jogo para o Goiás pensando a longo prazo, né? Se pensar a curto prazo, logicamente, todos nós vamos torcer pela derrota do Vasco para o técnico Maurício Barbieri cair e o Goiás ganhar o jogo para, enfim, esse treinador sumir do Vasco. Mas eu tô pensando lá na frente, cara, eu tô pensando que o Vasco realmente, se não ganhar o jogo do Goiás, vai ficar muito complicada a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas que eu quero muito a saída do Maurício Barbieri, eu, logicamente, vou torcer para o Vasco vencer o jogo, porque é o que a gente precisa, né? Precisa sair dessa zona do rebaixamento, precisa voltar a ter um pouco de paz dentro do Vasco, porque tudo está dando errado dentro do Vasco e se o time não corresponder dentro de campo, aí a situação piora a cada dia, né? Vamos torcer para que o Vasco consiga vencer o Goiás e para esse jogo o Vasco deverá mudar o ataque, né? O último jogo do Vasco contra o Internacional, o ataque vascaíno foi o Alex Teixeira e o garoto Ryan. Dessa vez o Alex Teixeira deverá perder a vaga no time titular e o Pedro Raul retornar aí à titularidade, né? O ataque do Vasco muito possivelmente pode ser o garoto Ryan e também o nosso centroavante Pedro Raul, único centroavante que temos aí no elenco hoje. Bem, tivemos uma novidade quanto ao Andrei Santos. O jogador teve uma conversa com a diretoria do Vasco, disse que está comprometido aí com a instituição, que vai jogar a vida nesses 2 últimos jogos que ele pode fazer contra o Goiás e contra o Cuiabá, que são os 2 últimos aí do jogador como atleta do Vasco. Ele voltará para o Chelsea, clube que detém os seus direitos. Havia uma expectativa até mesmo do Andrei Santos não vestir mais a camisa do Vasco, por ele estar se queixando de dores, né? Dores que não foram constatadas em nenhum exame médico que foi realizado no jogador, né? Mas ele está de volta, treinou normalmente aí durante essa semana e deverá ser o substituto do Jair no meio-campo, né? A gente não sabe como que será a formatação do meio-campo do Vasco, né? Muito possivelmente pode ser que entre talvez o Galaza ou talvez o Marlon Gomes aí, jogando ali talvez com 4 volantes, já que aparentemente, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Ryan e o Pedro Raul formarão a dupla de ataque. Muito possivelmente o meio campo do Vasco deverá contar com 4 volantes, né? Porque o Vasco só tem um Carabarral de meia de criação e o Maurício Barbieri não vai utilizar o jogador como titular. Até hoje nunca colocou o argentino como titular. Eu acho pouco provável que ele será titular nesse jogo contra o Goiás, né? Pode ser que o meio campo do Vasco seja Matheus Cocão, também ali o Andrei Santos, Marlon Gomes e talvez o Matias Galaza, né? O Matias Galaza que está na seleção paraguaia. E para você aí, torcedor, o que você acha dessa nova dupla de ataque do Vasco que pode acontecer nessa partida contra o Goiás? Me estranha o Peck não voltar ao time titular do Vasco. O Gabriel Peck foi um dos principais jogadores do Vasco no início dessa temporada, porém o técnico Maurício Barbieri parece que não deposita tanta confiança mais assim no jogador. Bom, pessoal, novo atacante contratado pelo Vasco, o Serginho, deverá chegar ao Rio de Janeiro nessa segunda-feira. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, ele chega na semana que vem para fechar aí o seu contrato com o Vasco e ser oficialmente anunciado pelo clube, né? É a primeira vez que o jogador vai atuar profissionalmente no Brasil, como eu já falei inúmeras vezes aqui no canal. Ele sempre jogou em países mais fracos lá no futebol europeu, né, cara? País que não tem visibilidade alguma no futebol, né? Ninguém conhece esse jogador. Ele atuou na Turquia, no Giresunspor, se eu não me engano, o Giresunspor acabou caindo de divisão lá na Turquia. Se alguém puder confirmar essa informação, deixem nos comentários. Eu tenho quase certeza que foi rebaixado sim lá no Campeonato Turco. Porém, é um jogador que chamou bastante a atenção do Vasco.
atua pela ponta esquerda, apesar de ter jogado com a camisa 10 no Giresunspor, ele não é aquele meia de criação que a gente tanto espera, é um jogador que aparentemente chega para compor elenco, né? Vamos ver como que é o futebol desse atleta, só nos resta aguardar para ver como que ele vai se sair dentro de campo. Além desse jogador, o Vasco também está muito perto de fechar a contratação do zagueiro Lianco. O jogador já topa negociar com o Vasco já teria feito uma proposta ao Southampton, clube que detém os direitos do jogador, ele tem contrato, se eu não me engano, até 2025 com um clube inglês, e o Vasco teria feito uma proposta de empréstimo por uma temporada, por um ano, o jogador permanecerá no Vasco, e o jogador está disposto sim a voltar a jogar no futebol brasileiro, até inclusive rodou a imagem do pai do jogador postando uma foto dos times que o jogador passou, e no meio da camisa desses times estava a camisa do Vasco, né, dando a entender que o jogador está muito perto sim de fechar com o Vasco. Várias informações confirmam que o negócio pode acontecer a qualquer momento, mas também tem outras informações que confirmam que o Vasco não irá fazer loucuras para fechar com o jogador, né? Aparentemente deve estar ali na faixa de 70% a 80% de chance do Lianco ser reforço do Vasco. Tivemos aqui informações também, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, de que o zagueiro Balbuena não deverá ser reforço do Vasco, apesar do Vasco ter demonstrado um certo interesse, mas os vencimentos do atleta assustaram aí a diretoria do Vasco. O jogador teria chegado a pedir 1 milhão de salários, né? O jogador que nem vem atuando, está afastado no Corinthians. Obviamente, ele está vivendo no mundo da lua para ter pedido esse salário aí pro Vasco, né? O Vasco já descartou totalmente a contratação do Balbuena, não tem a mínima chance dele ser reforço do Vasco, até porque o Lianco já está bem avançado aí também com a diretoria do Vasco. Pode ser que ele sim seja o zagueiro do Vasco. A outra situação, que é essa capa do vídeo aí, que você clicou no vídeo por conta desse jogador, o meia atacante Lanzini. O jogador saiu do West Ham, foi confirmada hoje a saída do atleta. Ele está livre no mercado para fechar de graça com o Vasco ou com qualquer outro clube aí que deseja a sua contratação. Atualmente, o Vasco disputa o jogador com o River Plate, são as duas únicas equipes que demonstraram interesse nesse jogador. Porém, hoje pela manhã surgiu informações lá da imprensa argentina de que o River Plate entende que o jogador é muito caro e que não vai fazer investimento alto para contratar o jogador. Diretores do River Plate não estariam dispostos a bancar essa contratação, o que poderia abrir caminho para o Vasco. Porém, o jogador tem um salário muito alto. Na última temporada, ele estava ganhando mais de 4 milhões de dólares anuais lá na Premier League. E com certeza, o Vasco vai ter que tentar reduzir drasticamente esses salários se quiser fechar com o atleta, né? Fato é de que com certeza seria um baita reforço. Chegaria para ser titular absoluto ali na ponta esquerda do Vasco. Jogador de 30 anos, já passou aqui pelo Fluminense no Brasil. Também jogou no próprio River Plate, clube do coração do jogador. O que poderia pesar a favor do River nesse momento seria aí o fator do jogador torcer pelo clube e reduzir drasticamente seus salários, né? Porém, a diretoria do River parece que não entende que vai ser bem visto essa contratação devido aos altos valores, né? De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, não existe tanto otimismo assim na parte do Vasco, porém existe sim uma esperança, uma pequena esperança de que o negócio pode acontecer. Vamos ver se o Vasco vai conseguir fechar essa contratação. Com certeza será uma negociação muito difícil, até porque é um jogador que está saindo da Premier League, né, cara? Não é um campeonato qualquer, simplesmente o melhor campeonato do mundo, e o jogador sai lá da Inglaterra campeão lá na Europa, né? West Ham foi campeão da Conference League, primeiro título europeu da história do clube, o Lanzini fez parte daquele elenco, né? Com certeza deve ter se valorizado um pouco mais e, na minha opinião, seria um baita reforço, lógico. Mas quando eu lembro que temos como diretor o Paulo Brax, aí eu fico um pouco desanimado, né? Mas vamos torcer, no futebol tudo é possível, né? Vai que aconteça um milagre e o Vasco consiga fechar essa contratação. Deixa aí nos comentários o que você acha dos nomes do Lanzini, do Lianco, que hoje seriam as prioridades do Vasco nesse momento, e também aí o Balbuena totalmente descartado, não será reforço do Vasco. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.